Então vamos lá, segundo livro de Crônicas 14:1, diz assim: E Abias dormiu com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, que é o personagem nosso de hoje, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Vamos parar um pouquinho aqui, só para eu chamar a atenção para você esse fato. A Bíblia diz que no reinado de Asa, 10 anos o reino esteve em paz. O que era um período bastante longo para que não houvessem guerras, né? Principalmente nessa época aqui, onde a Bíblia registra e relata tantas guerras que havia, as guerras eram constantes. Por exemplo, se você ler o relato lá de Davi, a Bíblia diz assim: no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi não saiu, decidiu ficar no seu palácio. Então era costume ali, de ano em ano, eles saírem à guerra. A Bíblia está dizendo que o rei Asa fica 10 anos sem ter guerra, ter paz, ninguém se levantou contra ele, e isso já é um fato que a Bíblia chama a atenção para isso. Daqui a pouco nós vamos ver por que razão que ele teve paz. Nas palavras dele mesmo ele diz, né? Porque nós buscamos ao Senhor e Deus nos deu então a paz, né? E ele reconhece que aquela paz era uma bênção de Deus. Mas eu quero focar hoje não só no reinado dele, mas principalmente nessa questão do que ele fez nesse período de paz. Aí versículo 2 assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto, e o reino esteve quieto diante dele. Então a Bíblia fala aqui, eu poderia resumir essa primeira atitude do reinado do rei Asa, né, tudo isso que a Bíblia descreve em 3 coisas. Primeiro, ele tirou tudo aquilo que havia de errado no reino, né? No caso ali, aquilo que era usado para a idolatria, aquilo que era usado então, né, para que as pessoas adorassem deuses estranhos, adorassem imagens, assim por diante. Então tudo isso ele vai e tira do meio de Israel. Aquilo que outros reis, inclusive, como a gente está lendo, Abias e seu pai, e outros reis permitiram que houvesse em Israel, ele vai ali e tira tudo isso. E a segunda atitude que ele faz é que ele manda com que o povo, não apenas ele, mas que todo o povo de Israel observasse, né, cumprisse a lei e os mandamentos do Senhor. A gente poderia chamar isso de cumprir a palavra de Deus. E por último, ele manda então que eles busquem a Deus. Eu tirei de ordem aqui, mas só para a nível de didático, né? E por último ele manda que então eles busquem a Deus, né? E eu penso que, e aí a Bíblia diz que ele fez o que era bom e agradável aos olhos do Senhor, e eu penso que quando nós fazemos essas coisas na nossa vida, ou ainda na nossa casa, na nossa família, nós estamos fazendo algo que é bom e agradável, então, aos olhos do Senhor, né? E se nós copiarmos a atitude dele, ou agirmos de igual modo ele agiu, com certeza nós também estaremos agradando a Deus, né? Primeiro olhando para a nossa vida e tirando de nós tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não agrada a Deus. E sabe o que é interessante? É que se todo dia a gente tirar alguma coisa de nós que não agrada a Deus, a gente vai passar a vida inteira fazendo isso e ainda vai ter coisa para tirar. Verdade, não é? A gente, me perdoe falar assim, mas a gente é tão ruim, a gente é tão mal, né, que a gente pode passar a vida tirando coisas ruins, coisas que não prestam na nossa vida, e sempre vai ter alguma coisa ainda que precisa ser tirada,
que precisa mudar na nossa vida. Até porque muitas vezes nós tiramos algumas coisas, parece que vamos deixando entrar outras, né, ao longo do caminho. Mas precisamos então olhar para dentro de nós e a gente tem uma facilidade de olhar na vida dos outros, enxergar os erros dos outros, mas olhar na nossa vida e começar a tirar. Poxa vida, o que me atrapalha de ser um pai melhor, uma mãe melhor? O que me atrapalha de ser um marido melhor? Né? O que me atrapalha de ser um cidadão melhor, de ser um irmão em Cristo, um cristão melhor? O que me atrapalha de ser um vizinho melhor? O que me atrapalha de ser um empregador, um empregado melhor? E assim por diante, sempre vai ter coisas que a gente vai poder ir tirando, e tirando, e tirando, e tirando a nossa vida. Outra coisa que ele faz é mandar, é dizer para o povo, gente, ó, aqui nesse reino, nós vamos viver de acordo com a lei e os mandamentos de Deus. Outra coisa que agrada a Deus é quando a gente decide andar e viver de acordo com as leis dele, de acordo com os mandamentos dele, de acordo com aquilo que Deus estabelece. Eu fico imaginando mais ou menos Asa dizendo, olha gente, eu não preciso criar novas leis, eu não preciso estabelecer novos decretos, porque se todos nós aqui praticarmos o que a lei de Deus manda, nós vamos viver em paz, nós vamos viver prosperidade, nós vamos viver a bênção do Senhor. Amém? E o povo então passa a viver de acordo com as leis de Deus. Só que o terceiro ponto, e eu penso que esse é fundamental, ele diz, vamos buscar a Deus. Porque não adianta a gente viver uma vida só baseado no não faça isso e faça aquilo. Eu penso que quando a gente age assim, a gente acaba pendendo para um lado religioso, né? Vamos tirar isso da nossa vida porque isso não agrada a Deus. Ou vamos fazer esse outro porque isso agrada a Deus, né? Mais do que isso, ele diz, vamos buscar a Deus. Vamos estar perto de Deus. Vamos ter um relacionamento com Deus. E isso é fundamental para que a gente viva uma vida para agradar a Deus. Não só, eu vou deixar de fazer isso, eu vou passar a fazer aquilo, mas eu quero fazer isso para agradar a Deus, para que Deus esteja próximo a mim, para eu estar próximo de Deus, para eu viver comunhão com Ele. E é isso que ele decide fazer em Israel. E por conta disso, Deus manda a bênção. Nos próximos versículos, isso fica claro que é o próprio Deus que manda a bênção da paz, e a terra fica quieta diante dele. Não se levantam inimigos. E aí a paz é algo interessante, né? Que todo mundo diz que quer a paz. Todo mundo gosta da paz, né? Nós estamos, por exemplo, nos encaminhando para o final do ano. E você já notou que a gente falta menos de 2 meses para acabar o ano, né? Por incrível que pareça. Estamos nos encaminhando para o final do ano. E aí sempre no final do ano aparecem muitas reportagens assim dos repórteres na rua perguntando, olha, o que você deseja para 2023, não é assim? O que você deseja para o ano novo? E aí a pessoa vai dizendo, isso, aquilo, e geralmente termina assim, e muita paz. Não é assim? Isso o católico fala, isso o evangélico fala, o espírita fala, o ateu fala, não é assim? Todo mundo diz, eu quero paz. E ele então busca Deus e recebe essa bênção da paz. Só que o que eu quero chamar a atenção sua hoje, não é nem necessariamente focar nessa questão, se a gente buscar Deus, Deus vai nos dar paz. Isso é verdade. Estamos vendo aqui na Bíblia. Amém? Mas o que é que nós vamos fazer com essa paz que o Senhor nos dá? Porque a Bíblia diz que ele faz o seguinte, versículo de número 6, diz assim, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos. Por quê? Porquanto o Senhor lhe dera repouso. Foi Deus que deu. Mas o que ele vai fazer? Ele vai edificar cidades fortes, né? Ele vai preparar, ele vai fazer fortaleza. Olha só, 7. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós.
pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Olha que interessante, né? Ele está vivendo esse período de paz. E sabe o que ele decide fazer nesse período de paz? A Bíblia diz que ele diz ajudar, ele reúne o seu povo, não sei se por forma de um decreto ou do que for, mas ele, vou assim dizer, ele reúne o povo e diz assim: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos edificar essas cidades, vamos levantar muros de proteção, muros fortes, muros altos, vamos colocar portões nas cidades, ferrolhos, vamos levantar torres de guerra, torres de vigia. Daqui a pouco nós vamos ver que ele preparou também o exército, vamos preparar o exército então. E aí eu fico imaginando que, quem sabe, pessoas, quem sabe se levantar para dizer assim: mas para que isso? Nós estamos em paz. Para que muro? Para que torre? Para que preparar o exército? Para que deixar um exército bem treinado? Se a gente está em paz. E aí eu fico imaginando, né, alguém dizendo: olha, faz 2, 3, 5 anos que não tem guerra. Né? Ou não sei se foi no final do período, me parece que não, me parece que ele trabalhou com bastante antecedência, mas alguém dizendo: olha, faz tanto tempo que a gente não tem guerra, a gente não tem nenhum inimigo aqui na volta, não precisamos fazer isso. Olha, o dinheiro que você vai gastar, os recursos que você vai gastar para fazer uma muralha dessa, por que você não faz ali uma praça no centro da cidade, com um chafariz bem bonito, jogando água? Por que você não planta um jardim? Por que você não faz uma estátua? Por que você não orna a nossa cidade com esculturas? Né? Mas ele diz: não, nós vamos utilizar o nosso tempo, nós vamos utilizar os nossos recursos para edificar. A palavra é essa, para se preparar. E aí ele mesmo diz: porque nós buscamos ao Senhor, Deus nos deu paz. A paz vem dele, é ele que nos deu. Mas ele diz: mas nós vamos nos preparar enquanto ainda não há guerra. Agora eu te pergunto, a maioria das pessoas pensa assim? Não. A maioria das pessoas pensa justamente o contrário. Para quê? Não, vamos gastar o nosso dinheiro aí viajando, né? Não, vamos embelezar a cidade. Não precisamos disso. Olha, está tudo em paz, tudo tranquilo. Só que Asa entendeu uma verdade bíblica. E aí eu gostaria que você marcasse o livro de 2 Crônicas, que depois a gente volta para cá. E vamos agora para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3. Esse texto, ele fala aqui que há tempo para todas as coisas, como nós já vamos ler. E eu lembro desde criança, eu lendo esse texto, né, ali meditando, por mais que eu não soubesse direito o que era meditar na época, mas assim, gastando tempo de ler devagarzinho, versículo por versículo, procurando entender esse texto. É um texto que desde criança me chama muita atenção. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu penso que quando a gente às vezes usa aquela desculpa assim: eu não tenho tempo, e às vezes a gente não faz isso, eu não tenho tempo. Eu acho que a gente deveria ler mais Eclesiastes 3:1, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Amém? E aí vai dizendo, olha só: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Foi o que ele fez. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado, e aqui tem muita gente que tem dificuldade nisso, né? Não tem, né? Mas tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. E o que mais? Tempo de guerra e tempo de paz. Meu irmão, Asa entendeu que ele estava em tempo de paz, mas que em algum momento viria o tempo de guerra. E é aí que nós vamos entender, como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de paz, mas há tempo de guerra. Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Ai, pastor, graças a Deus eu estou assim, no melhor momento da minha vida, não estou passando por luta nenhuma, por problema nenhum. Mas o que a Bíblia diz? No mundo vai ter aflições. Então, daqui a pouco vai vir luta, daqui a pouco vai vir aflições. A Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, essa não te submergirá, quando pelo fogo não se queimará. Agora, você já notou que a Bíblia diz assim: se você passar, o que a Bíblia diz? Quando você passar. Então, em algum momento na nossa vida, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pela água. Mas vem a promessa e diz: quando você passar, eu vou estar contigo para te guardar. Mas que você vai passar, você vai passar. E é isso que nós precisamos entender, porque geralmente o que acontece? Quando o crente está lá tendo um tempo de paz, ele começa a baixar a guarda, não é assim? Ele começa a baixar a guarda, ele começa a relaxar, ele esquece que vai vir um tempo de guerra. Mas Asa não incorre nesse erro. Asa não faz isso. E aí por isso que eu dizia que nós precisamos aprender com ele. Porque tem muita gente baixando a guarda, tem muita gente, deixando de se edificar. Porque a nossa vida, meu irmão, muitas vezes ela é cíclica, vai passar por ciclos ali. Ciclos de paz, daqui a pouco ciclos de guerra, de calmaria, mas daqui a pouco de tempestade. E nós vamos entender que tempo de paz é o tempo de nós nos edificarmos. Porque como é que você se edifica no tempo da guerra? No tempo da guerra é tempo de fazer guerra. É tempo de batalha, de guerrear. Só que a maioria das pessoas deixa para se preparar para a guerra quando? Quando a guerra bate na sua porta. Não é assim? Aí a pessoa, ela quer agora, ai meu Deus, e agora? Olha, esse problema surgiu, tem que fazer alguma coisa. É igual aquela pessoa, Alguém diz assim: olha, você precisa buscar pelo teu casamento. E a pessoa lhe diz: mas por quê? Meu casamento está muito bom, muito bem. Mas é justamente por isso. Amém, igreja? Você precisa vir na quarta-feira orar pela sua família. Não, mas a minha família está muito bem, está todo mundo bem lá em casa. Aí você vai deixar para vir quando ficar ruim? Você está entendendo? Verdade ou não é? Você vai deixar para buscar pela tua casa quando o problema chega? E é isso que a maioria das pessoas fazem. Só que no tempo de guerra não é tempo de edificar. Tempo de edificar é tempo de paz. A hora que tudo está bem, então agora deixa eu edificar, deixa eu me preparar. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos e ser sábio. Aí a Bíblia diz lá, primeiro diz porque não tem governante, não tem quem manda nela, mas ela sabe fazer a sua obrigação. E depois a Bíblia diz, porque guarda o seu mantimento no verão. Amém? E assim consegue passar ali o período de inverno. É isso que nós vamos aprender.
Que na época que está tudo bem, é hora da gente se encher de Deus, se encher da palavra, de nós edificarmos a nossa vida no Senhor, edificarmos a nossa casa, a nossa família, porque aí quando uma luta se levanta, você está preparado. Mas muitos tomam o caminho inverso. Não, está tudo bem, pastor. Olha, ô irmão, notei que você não veio mais na quarta-feira. Pois é, pastor, aqui está tudo bem lá em casa, está uma bênção. Então não precisa mais vir, né, pastor? É vir lá, domingo de vez em quando, tá bom, né? Que tá tudo tão bom. Aí a pessoa espera vir o problema. Quando o problema vem, ai meu Deus, deixa eu ir para a igreja fazer uma campanha. Não é assim? Deixa eu fazer alguma coisa. Não, meu irmão, mas daí nessa hora é hora de guerrear, de batalha. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Primeiro, isso que a Bíblia está dizendo, que há tempo de guerra e tempo de paz. No tempo de paz é tempo de edificar, de construir, de levantar, sabe, muros, de nos enchermos. E aí, claro, eu estou falando isso de uma maneira figurada, mas no sentido de nós nos edificarmos em Deus, nos enchermos da palavra, nos enchermos do Senhor, para quando a luta se levantar, sabe, a gente está tão cheio de Deus, a gente está tão preparado a ponto de vencer aquela batalha, né, de uma maneira muito mais fácil, pelo menos, do que se a gente estiver despreparado. Interessante que é exatamente isso que acontece com Asa. Vamos voltar lá onde a gente estava, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo, a gente leu o versículo 7. Por último, vamos ler o 7 novamente. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam paves e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Quando a Bíblia usa essa expressão, varões valentes, não quer dizer só de alguém corajoso, né? Também, mas é alguém que estava preparado, capacitado para a guerra. Quando a Bíblia fala do valente, está falando do guerreiro. E a Bíblia diz, todos eles eram guerreiros, eram valentes, eram pessoas preparadas para a guerra. Olha que coisa séria. Então, naquele período, o que ele fez? Preparou o exército. Agora, você já imaginou se a mentalidade dele é outra? 10 anos de paz, provavelmente o exército estaria, né, sem estar ali bem treinado. Aí eu até brinquei que no cu da manhã, imagina aqueles soldados lá, tudo gordo já, né? Verdade, não é? Não, é paz, para que a gente vai treinar, fazer flexão, ficar treinando com espada, correr para lá e para cá? Não, tá tudo em paz, não precisa. Aí já imaginou isso tudo gordo? Ih, rapaz, corre pegar a armadura, nem serve mais a armadura, nem cabe mais neles. Mas eles estavam todos o quê? Preparados. Guerreiros valentes, prontos para a batalha. Agora, olha só, tinha 300.000 de Judá e 280 de Benjamim. Dava o total, o contingente ali de 580.000 soldados. Aí você diz, pastor do céu, mas que exército poderoso. Sim, exército muito poderoso. Mas olha só, olha o versículo seguinte. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Carros aqui são carros de guerra, né? Carroças ali de guerra. E chegou até Marés. Aí você diz, poxa vida, ele tinha 580.000, mas os inimigos vêm contra ele com 1 milhão de soldados, mais 300 carros de guerra. Então, um carro de guerra ali, né, valia por vários soldados. Então, facilmente a gente poderia dizer que o contingente, né, o poder bélico ali de Zerá era no mínimo o dobro
do exército dele. Amém? Olha que coisa séria. Mas aí o que acontece? Pastor, aí eles desanimam, né? Eu sei que alguns ouvem falar isso e vão dizer assim: tá vendo, pastor, eles deviam ter aproveitado o tempo de paz, pelo menos eu morrer feliz. E alguns a mentalidade é essa, pelo menos iam ter aproveitado. Não, meu irmão, mas você vai ver o que aconteceu. Olha só, versículo 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Diga a glória a Deus. Aí, meu irmão, a gente vê que não havia apenas um preparo, né, de construção ou de treinamento do exército, mas havia todo um preparo até, posso dizer, espiritual. Porque você não vê um Asa desesperado: ai, Senhor, ai, me socorre, que eu não sei o que vai ser de mim. Ai, Deus, a luta está tão grande, não está fácil. Não. A gente vê alguém que chega com toda a confiança diante de Deus e diz: Senhor, nos socorre, porque para ti nada é, tanto faz ajudar o poderoso, como ajudar aquele que não tem nenhuma força. Para o Senhor dá no mesmo, né? Ainda que o exército lá do outro lado seja o dobro do nosso contingente, né? Mas para o Senhor isso não é nada. Deus nos ajuda porque nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz que Deus entra naquela batalha. A Bíblia diz: o Senhor feriu os etíopes, deu a eles uma grande vitória. Então a gente vê que não só Asa, mas que aquela nação, eles estavam preparados naturalmente, né, com as construções ali, com o exército bem treinado, etc. Eles estavam preparados emocionalmente, porque eles sabiam que a algum momento viria a guerra. Mas se eles tivessem se iludidos: não, já tem 10 anos de paz, agora a gente nunca mais vai ter guerra. Quando a guerra viesse, eles se desesperariam. Você está entendendo? Mas eles estavam preparados emocionalmente. Não, a gente sabe que numa hora dessa a guerra virá. E eles estavam preparados fisicamente, estavam preparados emocionalmente, e principalmente eles estavam preparados espiritualmente para aquela batalha. Eles não dizem: gente, vamos agora buscar a Deus, gente, vamos agora tirar as coisas erradas do nosso reino para ver se Deus nos abençoa. Não, eles já tinham tirado. Vamos buscar Deus. Não, mas eles já vinham buscando a Deus. Não, vamos fazer tudo certo, vamos fazer o que Deus manda para ver se Ele nos abençoa. Não, eles já vinham fazendo isso. Você está entendendo em nome de Jesus a diferença? Então é isso que nós precisamos entender, que tempo de paz é tempo para nós nos edificarmos, nos enchermos de Deus, nos prepararmos, meu irmão, porque quando nós estamos preparados, olha só que coisa, vem um inimigo do dobro da força deles, mas porque eles estavam preparados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, meu irmão, Deus foi com eles, eles repeliram aquele ataque e a terra voltou a ter paz. Verdade, não?
A terra voltou a ter paz. Agora, se eles, não, tá tudo em paz, então não esquenta a cabeça. Vamos se preocupar com isso só quando o problema vier e tal. Então, quer dizer, seriam, como diz o ditado, seriam pegos de calça curta, não é assim o ditado? Estariam despreparados e provavelmente iriam perder aquela batalha, iam sucumbir diante dos inimigos. Então que eu e você possamos colocar no nosso coração, meu irmão, é tempo de edificar, tempo de paz, é tempo da gente edificar, se encher de Deus, se encher da palavra, porque aí quando a luta se levanta, eu não quero trazer má notícia, mas em algum momento ela vai se levantar, amém? Quando a luta se levantar, nós estamos preparados, prontos, para então enfrentarmos aquela batalha e sairmos dali vitoriosos para a glória de Deus, amém? E que eu e você possamos ter essa mesma sabedoria que Asa teve e agir dessa mesma forma, para que Deus possa ser conosco e nos dar a vitória. Seja Zerá que se levante, seja 1 milhão de soldados que venham contra nós, seja 300 carros de guerra, seja o que for, nós estejamos preparados em Deus, confiando em Deus, e assim Deus nos dará a vitória, amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor.